não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Senhor, reunimos nesta noite, começando, Senhor, este ano, o nosso primeiro culto de oração. Nós temos uma audiência que nos acompanha ali fora. Nós temos também, Senhor, uma audiência presente, e nós estamos todos no Espírito do Senhor. Estamos todos empenhados e nos esforçando para nos dar ao serviço do Senhor o melhor que nós temos. Nós damos aquilo que o Senhor tem nos dado. É isso que nós queremos devolver ao Senhor. Todas as bênçãos que têm chegado até nós, nesses dias de tantas trevas e de tanta escuridão, nesses dias de tanta labuta, dias difíceis, como disse Paulo, tempos trabalhosos. Exatamente, Pai. Há um esforço de cada um. Um sai do seu trabalho, vem para o culto, outros deixam a sua casa em bairros distantes, como um dia como esse, de muita chuva nesta cidade, chuva todo instante, mas aqui está a sua igreja no posto do dever, para dar o melhor, aquilo que o Senhor tem nos dado. Não há nada que possa ser comparado com aquilo que o Senhor nos dá, porque a vida eterna não se cogita, não se arrazoa, não se conta, não se descreve a grandeza de ser eterno, a grandeza de encontrar o céu, a grandeza de ser lavado, remido no sangue de Jesus Cristo. O que nós estamos dando ao Senhor é uma parte muito pequena em apreciação daquilo que temos recebido. Venha nos abençoar e fala conosco através do seu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu recebi hoje do irmão Willos as limitações que vamos ter a partir, não sei de que mês vai ser, mas vai ser agora bem recente. São 6 itens que vai ser proibido. 6 itens que esse é o decreto. Todos eles, pena de 1 a 3 anos de cadeia e mais multa. Isso foi tirado, esse documento foi tirado lá do Congresso. Inclusive, me pega o celular para mim, lá, irmão. Vou pegar, vou só ler para vocês. Domingo eu vou pôr na tela, não vou fazer agora, porque a hora está avançada. Eu tenho só 40 minutos para pregar nessa noite. Mas eu tenho aqui os itens, depois eu jogo. Esse moço é o irmão, muito esclarecido, um precioso irmão. Ele é uma alta patente da Polícia Militar, em Brasília. Ele congrega em Ceilândia. Deixa eu pegar aqui, vou passar para vocês, deixa eu ver se eu acho de imediato aqui, o que ele me enviou. Está aqui, ó. Pacotão
da democracia, é o nome do documento. Discriminação política. Prisão de 1 a 3 anos e multa. Ameaça política. Intolerância política no mercado de trabalho. Sempre dá de 1 a 3 anos de cadeia e multa. Intolerância política no ensino. Quem é professor aqui? Não tem nem a irmã ali. Intolerância política no ensino. Prisão de 1 a 3 anos, mais multa. Violência política. Prisão de 6 meses e 2 anos, a 2 anos e multa. E outra coisa, injúria, tudo é política, injúria política, detenção de 1 a 3 anos. Intolerância política no acesso a bens e serviço. A bens e serviço. Sempre é os 3 anos, de 1 a 3 anos. Obstrução de via pública, aí dá 4 anos de cadeia. De via pública. Agora, você quer ver onde está baseado? Deixa eu achar o camarada aqui. Está aqui, ó. Propriedade privada é um direito secundário, diz o Papa Francisco. É um direito secundário. Ele disse: devemos possuir, mas nunca ser possuído por aquilo que possuímos. É o discurso do Papa. Você vê que a política e Roma fecha perfeitamente as suas ideias. Por isto é que tem que vir mesmo uma hora de proibição. Tem que vir mesmo um aperto. Porque é a única maneira que Israel lembrou que tinha um Deus e que tinha uma promessa para eles, foi quando o Faraó começou a colocar cargas de serviço impossíveis deles cumprir com a tarefa deles. E quando aquilo tornou-se uma grande escravidão, com sofrimento atroz, então, diz o profeta, que eles lembraram que Deus tinha feito uma promessa, que tinha uma terra para eles. Quando eles lembraram daquilo, Deus tinha um homem para eles, que era Moisés. Então, eu acredito que o povo eleito, no aperto, no desespero, eles vão acordar e vão se perguntar: onde está a promessa do Senhor para o nosso tempo, para a nossa era? Onde está o arrebatamento? Onde está o grande poder de trasladação? Tem que vir uma situação assim. Por isto que ainda nós temos liberdade de vir à igreja, assentar-se nos bancos e adorar e ouvir a palavra. Mas, por certo, isso, como diz o profeta, isso será tirado, porque a mensagem, especificamente a mensagem, ela será proibida de ser ventilada, de ser ensinada. Então, quando esta hora chegar, nós sabemos que tempo é, o momento que estamos vivendo. Quando falamos de espíritos ministradores nessa noite, quero tomar aqui o pensamento do irmão Brana a respeito deste assunto. E eu achei isso sumamente importante,
quando o profeta diz que Deus não faz nada se ele não ter o homem para fazer para ele. É o homem que realiza, é o homem que faz. Pensando sobre isto, então, as pessoas dizem, e se o irmão Branham vivesse nesse dia que estamos vivendo? E as pessoas dizem, e se o Senhor Jesus viesse exatamente neste tempo que nós estamos vivendo? Se o Senhor Jesus estivesse aqui na terra, pois bem, a reação dele seria exatamente igual a de um filho eleito. A reação do Senhor Jesus seria exatamente como um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, se comportaria. Da mesma maneira. Se você vivesse nos dias da primeira vinda, você teria a mesma reação que aqueles discípulos tiveram, as mesmas lutas e os mesmos problemas que eles enfrentaram. Eles chegaram mesmo a fugir da morte. Eles chegaram a fugir, eles ficaram 40 dias, porque o Senhor disse para eles não ausentar de Jerusalém. Eles ficaram na cidade por 40 dias, até que eles receberam o Espírito Santo no dia 50. E depois, então, foi desencadeado uma perseguição, e eles saíram, eles mudaram de lugar, eles se esconderam para preservar suas vidas. Eles tinham o Espírito de Deus? Tinham. Mas eles estavam, por um propósito de Deus, fugindo. E aonde eles passavam, diz o irmão Branham, e também está na história, que eles entravam numa cidade, afugentados, entravam em um lugar, eles pregavam o Evangelho. Então o Evangelho, na primeira era, foi difundido, foi pregado em um grande aperto, porque estavam sendo perseguidos por decreto de lei. E eles fugiram de Jerusalém. E onde eles passavam, eles pregavam o Evangelho. E assim foi difundindo a palavra, até que mais tarde Deus levantou o apóstolo São Paulo, um perseguidor. Aí o quadro começou a mudar com a entrada de Paulo para dar andamento naquela primeira era. Mas foi através de perseguição que o Evangelho foi difundido, que o Evangelho foi espalhado. E hoje, a perseguição não é para espalhar o Evangelho. A perseguição vai ser para um ajuntamento para sair daqui. E se o Senhor Jesus estivesse hoje aqui na terra, ele teria o mesmo comportamento que a igreja noiva está tendo nesta hora, sabendo o tempo, sabendo o dia que ela está vivendo, a atmosfera que está ao seu redor e os acontecimentos que está em tempo real, em qualquer parte do mundo, chega a nós. Então, seria o mesmo comportamento. E ele teria a mesma paciência de esperar até a hora final para se cumprir o que está escrito na palavra. Jesus ficou 30 anos na terra esperando até a hora da sua morte e até o momento da sua ressurreição. Ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que ele seria ressuscitado, e ele sabia toda a trajetória dele, a via por onde ele iria passar. Ele conhecia tudo aquilo, mas
ele teve que esperar a cada episódio, a cada acontecimento. Foram semanas, meses, anos se passaram. Ele esperou por aquela hora. Deus não realiza nada fora do tempo determinado por Ele. Deus faz exatamente no tempo exato, nem antes e nem depois, porque se fosse antes não daria certo e nem depois daria. É no momento exato, determinado por Deus. Por isso que o que vamos abordar aqui em poucas palavras nesta noite, você vai perceber por que Deus enviou um profeta nesse tempo com esse tipo de mensagem. Vamos fazer a seguinte pergunta: qual igreja resistiu? Qual denominação resistiu à modernidade e o avanço deste dia? Qual a igreja desse dia resistiu ao pecado? Procure uma das mais santas que você conheça neste país ou qualquer outro lugar do mundo. Procure uma igreja que não se perverteu, que o mundo não entrou nela, e que ela faz exatamente o jogo do mundo e o jogo de Satanás. Nenhuma resistiu, porque está escrito: há um entre vós que resiste até agora, até que do meio será tirado. Quem está resistindo este tempo? Quem está resistindo o pecado? Quem está resistindo a modernidade? Quem está resistindo à tentação do momento? Eu sei que está tombando um após o outro, tomba um lá, outro aqui, e tem sempre gente tombando, tem sempre pessoas perdendo, tem sempre pessoas deixando a fila. Você fala juventude? Não, tem barbado também que está fazendo isto. Tem sim, tem pai de família, tem mulher casada, mãe de filhos, que está fazendo a mesma coisa que um jovem faz. Deixando, abandonando, desanimando. Ir à igreja é tedioso, ir à igreja é cansativo. Ouvir aquele pastor pregar o ano inteiro, não sou eu não, toda a igreja tem seu pastor. Toda a igreja tem uma figura levantada por Deus para pregar a palavra. Agora, isso nunca deveria, ou nunca irá enfadar uma pessoa, porque todas as vezes, uma pessoa que tem o Espírito Santo, todas as vezes que você vier adorar, estiver entre os irmãos, Deus vai trazer você conforto, consolo, graça, bondade, misericórdia e ânimo para seguir. Se estivermos dando passos errados, Deus vai nos corrigir. Se tudo estiver indo bem, Deus vai prosseguir. Mas a casa de Deus é chamada casa de correção. É o que está escrito na Bíblia, casa de correção. Por isso Pedro disse que o juízo começa pela casa de Deus. Quando fala de juízo, fala onde está a palavra? Aonde está o juízo? Eu estava pensando uma coisa hoje, é muito bom para a gente meditar. Aqui, alguns aqui, dos mais velhos, lembra do Césio 136? Quem lembra disso aqui? Ninguém? O Dionísio? Quem mais lembra? O irmão André? Vocês não lembram do Césio 136? Aquele Césio, aquela pedra azulada, bonita, que jogaram no lixo lá em Goiânia, que matou gente. Entendeu? Nossa, a criança nasceu com defeito, arrasou, as crianças estavam brincando com aquilo lá. Era de raio-x, era radioativa, era atômica.
brincar com a mensagem é brincar com o Césio 136. Ela te mata. E muitos estão achando ainda que a mensagem é apenas mais uma igreja que está na fila das igrejas no mundo. Outros pensam que eles podem fazer o que eles quiserem. O dia que eu quero, eu vou. O dia que eu não quero, eu não vou. E ponto. Quem manda em mim sou eu. É claro que você manda em você. Enquanto você estiver aqui. Quando você passar para lá de lá, você não manda mais em você, não. Lá quem vai te comandar. A questão que não é mais uma igreja na fila das igrejas. Não é um sistema. Porque nós não temos uma regra, um estatuto, nós não temos uma ordem de um bispo, de um papa, para ele chegar e conduzir a igreja segundo os estatutos, os ensinamentos e a regra e a ordem daquele sistema. Nós temos o ensinamento da palavra, nós temos o Espírito de Deus, nós temos o assim diz o Senhor, pela boca de um profeta, mensagens que chegaram a nós, que não é de um homem, veio do homem, mas Deus enviou através do homem, que é o profeta do Senhor. Nós não estamos aqui como esquentadores de banco, ou parte de um grupo, de um clube, ou parte de um grupo da sociedade. Nós estamos reunidos como adoradores, como os filhos de Deus, e nós chegamos aqui para ouvir o Senhor, para conferir o que o Senhor quer falar, tratar, me ajudar. Eu estou aqui para esta causa, eu estou aqui para ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Há de haver uma voz que possa me ajudar, que possa tratar comigo. Aqueles que sempre vieram na igreja, sentou no banco da igreja e nunca deu atenção, vocês sabem onde eles estão? Eu sei. Porque passaram por mim. Está nem aí. Eu estou com a mensagem, chegou hoje, ontem. Você pensa, essa mensagem não é o que você tem o mesmo título, mas não é. Cristo identificado de todas as eras. Essa aqui foi pregada em abril, essa aqui foi pregada acho que em junho, deixa eu ver. Em abril, a outra foi pregada em junho. Agora, veja bem o que estou dizendo. Parece que isso é uma coisa, sabe, uma coisa inocente. Me parece que se a gente não participa das reuniões da igreja, dos cultos, parece que continua tudo do mesmo jeito, né? Não acontece nada, tudo é do mesmo jeito. Você vai para o seu emprego, você volta, você dorme, levanta, vai para o seu trabalho e a vida continua. Porém, não é assim. Não é assim. A perda de um culto, o profeta diz que nos causam um grande prejuízo espiritual. Essa é a verdade. Quem disse foi o profeta. Lógico que eu tenho 3 cultos por semana na igreja, aqui, para atender os que vêm na quarta, os que vêm na sexta, os que vêm no domingo. Mas aqui temos caso das quarentenas. Toda a igreja tem os quarentenos. Tá? E eles acham que está tudo bem. Se ele ia sozinho, ele está puxando a corda para o pescoço dele, não está? Se ele não incomoda, é insensível, ele está puxando a corda para o pescoço dele. E cada momento, cada dia que passa,
dá mais uma catracada ali, não é isso? Mas quando está puxando a corda da família inteira no pescoço, quando está puxando a corda do pescoço dele e dos demais que estão ao seu redor, ele vai responder por ele e por aqueles que estão na dependência dele. Estou vendo aqui o irmão Ronan, família inteirinha, a sogra, a nora, 2 netos, a esposa e o marido, a irmã Valmira, a irmã Sabrina, a irmã Rebeca, o irmão Ronan e o Jeremias. 5 pessoas, uma família só no banco. Deus abençoe vocês. Vamos lá então? Então geralmente o homem perverte tanto isso. Pode abrir a mensagem e ler o 40 comigo. Perverte tanto isso. E o mundo chega a tal condição que ele tem que enviar algum homem ungido. Todas as eras foram do mesmo jeito. Ele se identifica na terra, no homem. Ele se identifica na terra, no homem. Deus não faz nada sem o homem. Deus não faz nada sem o homem. E a Bíblia diz assim, vocês sabem, ele sempre toma o homem porque é o homem que ele tem que usar e deixa o homem. Colocou no livre arbítrio, sabendo que ele cairia, para que pudesse revelar seus atributos como Salvador, pois não havia nada perdido, e assim ele escolheu o homem. Ele poderia ter escolhido as estrelas, ele poderia ter escolhido as árvores, mas ele escolheu o homem. Certa vez, de pé, olhando para a seara, o Senhor, isso que me chamou a atenção de eu trazer este assunto nesta noite. Jesus disse, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ele era o Senhor da ceifa. Nada tendes porque não pedes. Não pedes porque não credes. Pede em abundância para que o vosso gozo seja completo. Ele está dependendo de você pedir e crer que recebe o que pede. Assim, pois, no princípio, encontramos que ele proveu sua palavra. Constatamos que nos dias de Moisés, em todos os tempos, ele se identifica cada vez por seus profetas. A Bíblia diz, ele não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus profetas. Lembre-se, Deus é um Deus imutável, ele nunca muda, ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Você parou para pensar um pouquinho aqui, só um minutinho? Ele podia dizer, eu vou orar para que levante obreiros para a seara. Ele falou que não orava, não. Ele não disse que ia orar. Ele disse aqui, a seara realmente é grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois. Ele disse assim para os seus, orem, para que Deus levante homens. Orem. Ele disse, eu vou orar com vocês. Não disse. Ele disse, vocês têm que orar. É vocês que vão rogar ao Senhor da seara. Quem que é o Senhor da seara? Era ele. Então peça a mim.
Vocês têm que pedir a mim, eu vou enviar o obreiro. Vocês peçam a mim, e eu vou enviar ceifeiros. Mas ore, peça a ele. Ele era o Senhor da seara. Diz, eu não vou pedir, é vocês que devem pedir. Entendeu? Então tudo isto está falando que Deus quer que você ore, quer que você peça, quer que você creia. Ele está dizendo em palavras diretas, é você que tem que pedir, ele só quer que você peça, e creia que eu vou dar, é isso que ele está dizendo aqui. Se não pede, porque você não crê, mas se você crê, você peça. Você, mas eu orei a noite inteira, o outro dia a coisa está do mesmo jeito para mim. Deus não deu para você um cheque pré-datado para você lá naquela data colocar no banco e receber o dinheiro. Ele só mandou você orar. A hora, o momento dele responder, ele sabe. A hora dele te ajudar, a hora de você receber os benefícios do seu investimento, ele sabe que hora vai fazer. Eu oro por 2 filhos meus que não são cristãos. Oro. Estou vivo. Eles estão perdidos. Ninguém está no mundo porque quer. Porque o diabo arrasta mesmo. Eu disse para o Senhor assim. Meu esposo me viu orar assim. Eu disse assim, olha, Senhor, eles começaram na palavra comigo. Eles começaram, todos eles foram criados na igreja. Só deixaram depois dos 18 anos. Da maneira que eles vieram pela primeira vez, eles viram a segunda. Se eles vieram no princípio e saíram fora, eles viram no fim. Eu não digo para o Senhor, me traga ele amanhã, me traga depois de amanhã, o ano que vem. Senhor, traga eles. Não sei se eu vou estar aqui vivo quando eles chegarem aqui. Não sei o que vai acontecer com eles e qual vai ser o tempo. Eu estou fazendo aquilo que está aqui. Estou pedindo a Deus que Deus possa mudá-los. Que homem nenhum muda ninguém. Se fosse assim, eu ia sair agora mesmo atrás de uns desviados, aí ia mudar eles. Mas não funciona assim. Não é desta maneira. Você não convence ninguém. O que você deve parar e orar por aquela pessoa. Você só não deve orar pelos blasfemadores. Isso é bíblico. Por aqueles que blasfemam, eu digo que não orem. Aqueles que blasfemam contra o Espírito de Deus, que já passou para o outro lado. E você sabe quem passou do outro lado já. Tem pessoa que vai embora tão quietinha, não abre a boca. Tem outras que saem, vira um perseguidor da mensagem, não é, irmão Denilson? Vira um perseguidor, vira um maledicente. Aí começa, o que ele fez, ele começa a combater os que estão fazendo. Eu não oraria por uma pessoa que está lutando contra a mensagem. Mas por aqueles que estão silenciosos e sabem que ela é verdadeira, sabe que o ensinamento é verdadeiro, sabe que Deus está nisso, eles não dão conta de estar lá, mas sabem que aquilo é certo, eles apenas acham que não é para eles aquilo. O meu filho mais velho falava para mim, pai, não é para mim a mensagem. Isso era o diabo falando com ele. A mensagem não é para mim. Tá? Mas nunca disse que a mensagem é errada. Nunca disse que a mensagem é errada. Disse que não era para ele, só isso. É igual aquele que disse, eu não sou digno disso. Não sou capaz. E ninguém aqui é capaz. Quem pode pôr o dedinho para cima aqui e dizer assim, eu estou prontinho para ir no rapto. Sou capaz de ir no rapto. Só se você for um bobo presumido. Ninguém
é capaz de estar no arrebatamento. Ninguém. Se fosse assim, nós íamos dar um jeitinho rápido, né? Para a gente logo sair daqui. O Senhor desceu. Não desceu? Veio através de uma virgem. Vou entrar um pouquinho nisso agora. Quer ver? Só um pouquinho. Escute bem isso para vocês verem. Quero fechar bem esse assunto aqui, ó. Apesar que não dá para ir até o fim. O que eu quero dizer aqui. Veja. Como ele foi capaz de refletir a si mesmo através de suas estrelas na terra, depois que os magos o viram no céu. Eles se tornaram espíritos ministradores aqui na terra. Ele foi ferido, o grande diamante cortado, pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que isto estava fazendo? Refletindo. Parágrafo 131, Apocalipse 4, terceira parte. Quando os magos viram a estrela, estão entendendo? E seguiram a estrela, sabe o que eles se tornaram, esses homens? Espíritos ministradores. É o que está escrito aqui, 131. Você sabe quem foi Lutero, Wesley? Você sabe quem foi Paulo, Martinho, Irineu, Columba? Eles viram a palavra para o seu dia, e o Espírito ministrador veio sobre eles, e eles ministraram para o seu dia a parte que lhe era oferecida, ou a parte que foi dada para aquele dia. É isso que eles eram. O anjo, o que anjo é? Anjo é espírito, gente. Vocês querem que tem anjo aqui nessa noite, nesse lugar aqui? Por que você não vê ele? Porque ele é espírito. Então o espírito ministrador é aquele anjo do Senhor que vem sobre um homem e unge aquele homem para pregar aquela mensagem. Mas quando se refere ao irmão Branham, ele foi o sétimo anjo. Reuniram então essas 7 partes, 7 mensagens, 7 Espíritos de Deus, que se tornou Cristo para ministrar através do irmão Branham. Quem ministrou a palavra, quem abriu os mistérios, não foi William Branham, foi Cristo em William Branham. Eu tenho todas as referências aqui. Cristo. Parágrafo 207 da mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele fala, e o anjo, o 7º anjo da constelação, que chamou mais a minha atenção, que olhava para o oeste com o seu tórax para fora, é o que mais me chamou a atenção. Ele se materializou, e o irmão Branham tomou parte ali. Quando aquele anjo se materializou, que o profeta tomou parte com aquele anjo, Cristo toma o irmão Branham ali e coloca nele a plenitude da palavra. Ele vai ali e abre todos os mistérios que competiam ao 7º anjo. Tinha um anjo no céu, era o 7º do céu, Cristo, e o 7º da terra era o irmão Branham. E o 7º anjo da terra recebe o 7º anjo celestial. Então, o ministrador dos 7 selos, dos 7 trovões, foi William Branham, mas foi a pessoa de Cristo operando através dele. E por isso que Deus toma um homem e abre os seus mistérios. Tomou Daniel, ele falou dos mistérios. Toma Moisés, e Moisés agora tem uma experiência com Deus. Toma Josué, Josué vê a terra. Toma Gideão, ele faz a proeza que fez. Toma Davi, e Davi fala como Cristo falava naquele dia. Cristo falou nos dias de Davi, falou por Davi, falou por Samuel, falou por Moisés. Cristo fala nesse dia, falou pelo irmão Branham.
Cristo fala agora, fala pela noiva. A noiva é a voz final desta era. Amém. Então, você percebe o que o profeta disse aqui? Eles se tornaram espíritos ministradores quando eles viram a estrela. Vou ler o 42 aqui. Assim, encontramos que em cada era, o homem entra no programa de Deus. Eles elaboram suas próprias ideias. E parece bom, muito belo. E às vezes fica tão próximo que pode haver apenas uma palavra diferente. Mas essa palavra significa a diferença entre a morte e a vida. Foi uma palavra que deu início a tudo, quando Eva descreu em uma parte da palavra de Deus. Lembre-se, Satanás não atirou tudo fora. Ele disse, certamente isso será assim, e será desta maneira, e Deus assim e assim, mas certamente Ele não fará isso. Mas Ele disse que o faria, e quando Ele disse que o faria, isso faz com que já seja confirmado. Você deve crer em cada parte dela. Não importa o que ela diga, creia de todo modo. Se você não consegue explicá-la, creia de todo modo. Não se pode explicar Deus. Ninguém pode. Deus é conhecido pela fé, não pela ciência. Você crê em Deus por fé, porque Ele disse assim. Isso fica definido, desde que Ele tenha dito que é assim, isso soluciona o caso. Ele disse, não faz nenhuma diferença o quanto a ciência diga que não é. Noé não podia explicar como a água estava em cima no céu, porque a ciência dizia que não havia nenhuma chuva lá. Mas se Deus disse, Ele é capaz de colocar água lá, de modo que isso está resolvido. Veja, ele simplesmente creu em Deus, sempre. Homem que é ungido com a palavra, crê no que Deus disse, independentemente de poder prová-lo ou não. Ele crê de todos os modos, Deus prova. Amém. Veja bem, por que eu falei do arrebatamento aqui? Porque ninguém é digno disso. Quando eu falei que Jesus, Ele primeiro apareceu numa estrela, não foi? Que os magos guiaram, e quando os magos, a estrela encontrou a criança, sumiu. Cadê a estrela? Sumiu. Porque a estrela é essa criança de 2 anos. No outro dia, eles olharam para cima, não tinha mais estrela nenhuma. Porque eles tinham cumprido o propósito, tinha cumprido o ministério da primeira vinda. Aquela estrela guiou aqueles 3 magos. Amém. Até que eles encontraram Deus em carne. Assim que eles viram Deus em carne, um ministrou o sacerdócio, porque tinha levado o incenso. Outro ministrou como Deus, ser divino, porque ouro é divindade, e tinha ouro. Outro ministrou o Calvário, a morte, porque levou mirra. Eles foram ali com 3 ofícios: Deus, sacerdote, a serviço da morte. Eles foram ministrar. Eles ministraram aquela criança
quando eles entregaram os seus presentes. E Deus levanta você, levanta esta igreja para ministrar a Ele neste tempo. O que você está fazendo aqui? Ministrando ao Senhor. Agora você percebe a importância de você estar ouvindo a palavra e se aglutinando na igreja para adorar com o seu irmão. Você está ministrando a quem? Ao Senhor. Como os magos foram lá ministrar, nesta noite eu estou ministrando ao meu Deus. Certamente há um anjo ministrante aqui. São espíritos ministradores enviados da parte de Deus para aqueles que vão herdar a vida eterna. Nós acabamos de ler isso em Hebreus 1:14. Amém? Agora vamos aqui, para a gente entender isso de uma maneira absolutamente clara. Então, encontrar Deus em carne. Ele teve o seu ministério de 33 anos e 6 meses, morreu, ressuscitou, ficou 40 dias na terra e foi embora depois de 40 dias. Mas ele voltou, Jesus voltou. Jesus está no trono do Pai. Ele está no trono. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Ele está no trono lá, mas ele enviou o Espírito dele para a igreja no Pentecostes. Ok? Mas em 2000 anos, quem viu 7 anjos? Em 2000 anos, quem viu uma constelação de anjo e um homem com ofício profético para dizer, aquele era ele, o supremo juiz. Então, ele veio, ele manifestou, ele apareceu, aquela foi a aparição do Senhor, tomou o seu profeta para abrir a palavra para um povo, uma semente aqui na terra, que era parte dele, que tinha que ser resgatada, ser redimida. Por isso, quando os céus abriram, os trovões soaram, a redenção consumou. Porque você lê desta maneira que eu vou citar aqui. Quando o primeiro selo abriu, o cordeiro saiu do trono. É assim que está escrito. Quando o primeiro selo abriu, o cordeiro saiu do trono. Ele não podia abrir os selos no trono. Ele tinha que deixar o trono do Pai, tá? E vir com o livro aberto para requerer aquilo que era dele, possessão dele. Ele tinha um documento na mão para requerer o que estava perdido. Então ele saiu do trono do Pai e requereu. Ele estava redimindo esta noiva aqui através do seu profeta, como Boaz redimiu Ruth. Então a mensagem do profeta redimiu a noiva. Ele não poderia te redimir se não enviasse um profeta. Mas quando ele terminou a obra, abriu os selos, trovejou 7 trovões, ele toma o livro e volta para o trono. Tudo está consumado. Não tem mais mistério para ser aberto, não tem mais eras pela frente, não há mais tempo. Por isso um anjo declarou, não haverá mais tempo. Com um pé na terra e outro no mar, a mão direita é levantada e clamou, o tempo está terminado. Então você percebe que William Branham trouxe a mensagem de redenção. Foi William Branham que redimiu? Tinha que ter um parente redentor. Cristo estava nele. Cristo redimiu William Branham. William Branham traz uma mensagem que redimiu a noiva. Por isso que o profeta fala, quando tem uma mulher caída no mundo,
perdida, e ela encontra um homem decente, cristão. Quando casa com aquela mulher, ele redime aquela mulher, tira ela da prostituição, tira ela da vida devassa, ela é redimida. Quem redime é o homem, amém? Quem redime é o homem. Quando você prega a mensagem, alguém sai e vem para a palavra, você foi usado para redimir aquela pessoa, está entendendo isso? Deus não faz nada sem o homem, redime através do homem, amém? Que é o sangue dele, que é o agente real de redenção, mas ele precisa de uma voz, ele precisa de um corpo, ele precisa de alguém que creia para continuar esse processo de redenção. Agora, onde eu ia dizer, Jesus, ele veio. Monte Pôr do Sol, a aparição dele. Sim, ele veio na noiva, ele está aqui por ela. E o Senhor Jesus, ele vai sair daqui. O corpo dele está lá no trono. Sem dúvida, o profeta falou com clareza isso. Mas este ofício está aqui. E não vai ficar aqui. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, no dia 40, ele foi embora. Ele subiu, subiu? Todos viram, não viram? 500 pessoas praticamente. Mas só viram ele, como está em Atos. A este Jesus que vocês veem, da mesma maneira que ele foi, ele irá voltar. E uma nuvem o ocultou. Atos 1:9, Atos 1:26. Só que tem um detalhe. Ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Quando a igreja foi lá fora, lá em Betânia, que ele subiu e que 2 anjos se puseram, não ao lado dele, mas ao lado da igreja embaixo. 2 anjos disseram assim para eles: esse que foi vai voltar. E a nuvem ocultou. Uma nuvem ocultou. Quem que está por detrás desta nuvem? É o Senhor. Se você perguntasse para eles, naqueles dias, ele sumiu? Sumiu. Mas quem cobriu ele? Foi uma nuvem. Mas não falou que é uma nuvem de tempestade. Não falou que é uma nuvem de neblina. Falou que uma nuvem ocultou. Agora, quem que estava subindo com ele? Aquele que levou cativo, o cativeiro, subiu alto e deu dons aos homens. Abre os portais eternos e entrará. Quem está entrando é o Senhor da glória. Lembra do Salmo? Toda a igreja, desde os dias de Adão, até aquele momento, que guardou o sangue do Cordeiro, esperava por ele. Subiu com ele naquele dia. Eles viram ele, mas tinha uma igreja com ele. E uma nuvem ocultou. E na sua segunda vinda, uma nuvem tem ocultado também. Que até hoje, a maioria do povo da mensagem nunca entendeu aquela nuvem. É ficar com aquilo que o profeta disse. Aquela nuvem eram 7 anjos, ponto. E o 7º anjo da constelação era Cristo. Terminou. Você vai razoar o quê? Correto? Agora, ele vai sim. Ele vai voltar. Ele vai arrebatar a igreja. Não porque eu fiz uma obra capaz de merecer o arrebatamento. Eu fiz uma obra capaz do Senhor olhar para mim e dizer: vou levar ele porque ele foi justo. Não é isso. Você vai pela sua eleição.
É a sua eleição que te coloca no arrebatamento. Então, você diz, se é assim, então eu vou ficar em minha casa dormindo. Se você tem eleição, você não fica. Se é eleição, então vou beber umas cachaças por aí e ele vai me levar. Não, a eleição te faz um santo, te faz verdadeiro, te faz real, te faz uma santa. A eleição te faz um genuíno cristão. Porque a eleição administra a nossa vida espiritual. É por isso que se ele foi e levou a igreja do Antigo Testamento, na sua primeira vinda, agora ele vai embora e vai levar a igreja gentia dele na sua segunda vinda. Terminando, para você ter uma ideia do rapto, Noé fez a arca, e Deus disse que salvaria Noé pela arca, não é isso? A arca vai te salvar, Noé. A arca é o veículo. A arca é a ferramenta, é um instrumento que vai te guardar do juízo. Ele terminou a arca. E agora? O que eu faço com ela? Ela está aí. Conforme Deus falou, eu fiz. Mas e agora? O que eu faço? Então tinha que acontecer alguma coisa que nunca tinha acontecido. Chuva. Chuva. Aquilo matou o povo de medo. Mas quando aquela chuva era sobrenatural, porque todos os instrumentos científicos provavam que não tinha uma gota d'água lá em cima. E por que veio tanta água de cima? Quando Deus vai enviar o juízo, ele fala que vai enviar o juízo, ele tem um recurso para aquilo. E vai enviar o juízo na hora que ele determinou que vai acontecer. Deus disse por 2 vezes pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 50 e 51, lá em 1 Tessalonicenses 4 e 16, que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, que haverá uma ressurreição, que haverá um rapto. Ele falou. Agora, o processo disso, nós estamos em pleno processo. Essa transformação, agora é o caso. Eu estou aqui prontinho, Senhor, mas eu não posso sair daqui. Mas Ele pode fazer algo acontecer, fazer esse corpo imediatamente, num piscar de olhos, entrar num outro corpo. Sai desse corpo velho, sai desse corpo do tempo, sai desse corpo desgastado para um corpo perfeito. Há uma casa te esperando, há um lugar para a gente ir. Ele apenas tira aquilo que você é, ele não tira esse corpo, tira você. Aquilo que você é, você não é esse velho corpo, você não é essa carcaça mortal, você não é isso. Há um outro homem, uma outra mulher que você não conhece, você vai conhecê-la quando entrar no corpo dela lá e no corpo dele do outro lado. Então tem que haver uma manifestação do sobrenatural. A chuva era a maneira de levantar Noé, e o arrebatamento é a maneira de sairmos daqui. Não há outro caminho, não há outra maneira, não há maneira científica, não há uma engenharia adequada para tirar você, fazer você rejuvenescer, fazer você não morrer mais. Mas tem uma maneira de não morrer, tem uma maneira de ir embora daqui. A única está nesta palavra. Amém, aleluia. Está aqui nesta palavra, é a maneira de sair daqui. E nós temos isso, não em papel e tinta, mas temos isso gravado nas tábuas de carne do nosso coração. Haverá um rapto, sim, haverá uma ressurreição. E naquele dia, eu não sou capaz de fazer isso, mas Ele já fez por mim. Eu aguardo a minha chegada. Eu aguardo aquele momento, não importa onde eu esteja, na sepultura ou aqui, quando
chegar o tempo, chegar a hora certa, Ele fará isto. Ele sabe como fazer isto. E nisso nós estamos esperando e crendo. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos